Vozes do Marketing, hoje com uma convidada muito especial, Ana Laura Sivieri, diretora de comunicação corporativa da Braskem. E comigo na bancada, Rodolfo Ruiz, professor de administração da SPM, e Matthew Schultz, diretor do World Observatory. Ana, Vozes do Marketing faz parte do Encontros com o Futuro, que tem apoio do Pacto Global, da Prime, que é o braço da ONU de Universidades, da PwC, da Aberj e da Eurocâmaras, que são as câmaras europeias no Brasil. Apoio tem de monte. Ana, conta um pouquinho como é que você chegou à direção de comunicação de um gigante como a Braskem. Bom, olá pessoal, super obrigado pelo convite. Primeiro, uma honra estar aqui, estar na SPM, que é a minha faculdade do coração. Ex-aluna da SPM, com muito orgulho. Já para constar. Com muito orgulho. Bom, como é que eu cheguei aqui? Na verdade, contar um pouquinho, eu sou mineira, né? Eu sou do interior de Minas, de Uberaba, e me formei. Com 13 anos, eu falei pro meu pai que eu queria vir para São Paulo já fazer faculdade. Já sabia que eu queria marketing, já sabia que queria SPM. Louco. E aí ele falou, não, muito jovem e tal, não vai. Eu peguei e fiz administração lá. Quando eu me formei, falei, agora eu vou. Então, eu emendei a administração com a pós na SPM aqui. Eu não tinha recebido diploma, eu tive que mostrar que eu já tinha concluído o curso para poder emendar com a pós. E aí, me mudei para São Paulo. Então, eu lembro, o primeiro dia de aula aqui na SPM, todo mundo já trabalhava em grandes empresas e tal, eu não tinha nada para contar. E eu falei, meu Deus, né? Veio de Minas, não tinha nada para contar. E aí, 2 anos depois, quando eu estava saindo da pós, já tinha gente me pedindo emprego. Eu falei, olha que em 2 legal. anos fez uma diferença grande. Então, a SPM marcou bastante a minha trajetória. E aí, o meu primeiro emprego foi no Banco Real, um cartão de crédito. No antigo Banco Real. Sim. Depois, eu já entrei na petroquímica. Eu tenho 24 anos de petroquímica. Nesse meio tempo, eu saí 4 anos, fui para a agência de marketing internacional, agência de branding, e fui chamada para voltar. Então, eu brinco que é 28 anos bruto, 24 líquido, porque eu fiquei 4 anos fora. E aí, a Braskem é um resultado da fusão de diversas empresas, né? Houve a consolidação da petroquímica no Brasil. Conta um pouco, só para a gente contextualizar a empresa. A petroquímica é uma indústria no Brasil, vamos dizer, relativamente nova. Tem 50 anos no Brasil, a petroquímica. Então, foi no sistema tripartite que o governo fez para trazer a tecnologia de produção de plásticos para o Brasil. Então, chamou empresa internacional, a Petrobras, o governo e investidores nacionais, empresas, famílias que tinham investimento em outros segmentos para investir. Então, começou no início da década de 70, a petroquímica. Depois, no governo Fernando Henrique, ele falou, bom, agora vocês já sabem fazer, o governo pode sair. Então, ele saiu e continuou empresas nacionais e internacionais. E com os anos, globalmente, foram criando grandes conglomerados petroquímicos, empresas que a gente chama de integradas, a primeira e a segunda geração. Então, o Brasil viu a necessidade de também fazer essa consolidação da petroquímica, porque, na época, a Braskem hoje é o resultado de 15 empresas, da fusão de mais ou menos 15 empresas. Então, não teriam sido competitivos. A primeira petroquímica que eu comecei a trabalhar tinha 3 fábricas, fazia só polipropileno. Hoje, ela teria sido completamente engolida pelos grandes. Sim. A Braskem hoje tem 41 fábricas, né? 40? A gente fala, é uma das maiores do mundo. É a 5ª maior do mundo, a maior produtora de resina das Américas. E a gente tem 29 fábricas no Brasil, 4 no México, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha. Então, é bem grande. E é o resultado dessa consolidação. Então, ao longo dos anos, as empresas foram se fundindo e consolidando para ter uma petroquímica brasileira forte para competir com esses grandes players internacionais. Então, hoje o mercado é feito de grandes players no mundo todo. Mas é uma empresa, basicamente, por exemplo, a sua comunicação é B2B, você faz comunicação para quem? Você alcança quem? Eu sei que são vários segmentos, mas como é que você faz o planejamento? Ótimo. A base do meu planejamento, eu falo que a parte mais importante do meu planejamento eu chamo de mapa de stakeholders. Então, a gente tem todos os stakeholders que a gente relaciona com a marca, e para cada stakeholder eu tenho o cenário, o papel e as respostas que eu quero construir com cada um deles, porque são bem diversos. Então, eu tenho stakeholders mais próximos da marca, que é cliente, mercado financeiro, né, fornecedores, governo, né, a gente dialoga muito com o governo, e você tem os stakeholders mais distantes da marca, que é a sociedade. Então, a sociedade não sabe onde a Braskem está, se essa garrafa é feita. Eu não vou no supermercado e falo, eu vou comprar essa água porque o plástico é da Braskem. Não tem o menor poder de decisão de compra na gôndola, né? Mas eu tenho uma relevância muito grande nessa cadeia. E aí, para cada stakeholder, eu entendo qual é a relevância do que eu tenho que construir. Então, o mercado financeiro. O que o mercado financeiro olha para uma empresa como a Braskem e gera valor para ela?
Então, à medida que eu sei o que ele gera valor, é o que eu foco a comunicação para o mercado financeiro. Para clientes, o que eu quero que o cliente tenha como principal fornecedor dele, a Braskem, quais as respostas, em todo touch point que eu tiver com ele, todo o contato de comunicação, eu tenho que reforçar esses atributos que eu quero construir com aquele stakeholder. Então, por exemplo, a sociedade, como ela é muito distante da marca, a gente não tem a pretensão de que as pessoas saibam onde a Braskem vai estar. Né? É muito difícil você... Ela está na sua vida o tempo todo, né? No colchão que você dorme, na escova de dente, no sapato, no carro, mas não dá para saber. Então, o que a gente quer construir com a sociedade, o que a gente constrói, vem construindo ao longo do tempo, o plástico é fundamental na minha vida e eu tenho uma função importante no ciclo de vida do plástico. Ou seja, falar de educação ambiental, consumo consciente e descarte correto. Então, todo contato... O ESG. Exatamente. Todo contato que a gente tem com a sociedade, a gente busca construir essa percepção da importância da atividade dele dentro da economia circular. Então, o que a Braskem faz para que a economia circular aconteça, o que o cidadão precisa fazer e o que o poder público precisa fazer. Ana, em 2017, você mesma me chamou para fazer um trabalho dos mais, como dizer, interessantes que eu já fiz, que foi mediar uma apresentação com um cientista da NASA e o Rekovic, como é o primeiro nome dele? Alexandre Rekovic, o estilista, durante o São Paulo Fashion Week. Você quer contar um pouco sobre isso? Você pode dizer que foi o trabalho mais fashion que você já fez, né? Com certeza, mas de longe. Eu não tinha roupa para isso. E é um stakeholder de fora do... totalmente de fora. Não, fora da caixa, fora do planeta. Esse projeto, eu costumo dizer que é o projeto da minha vida de outro planeta. De outro planeta. Projeto de outro planeta. É quase literalmente isso. E é muito interessante. Começou, na verdade, numa reunião, é incrível. Um estagiário nosso, um gêniozinho, obviamente, numa reunião ele falou, olha, eu estudei na Singularity University, ganhei uma bolsa na Singularity, e quando eu estava lá, antes ele nem trabalhava na Braskem, ele era estudante, não era nem estagiário. Eu conheci uns rapazes que têm uma startup que fica dentro do Ames Research Center da NASA, que trabalham para a NASA, para produzir tecnologia, e eles estão produzindo uma impressora 3D que funciona em gravidade zero para levar para a Estação Espacial. A Estação Espacial é um grande laboratório que testa coisas que funcionam na Terra, mas como que funcionam lá para levar para outros planetas. Sim. E a questão da impressora 3D, que não tem gravidade, como é que deposita o material. Então, eles estavam desenvolvendo essa tecnologia. E eles querem, a NASA quer, que toda matéria-prima que seja utilizada seja sempre de fonte vegetal. Porque um dia eles podem plantar alguma coisa em outro planeta. Eu brinco se o Matt Damon plantou batata, né, no filme. Essa ideia mesmo. Essa ideia mesmo. É interessante. E aí, na época, esse estagiário, ele comentou, ele falou, no Brasil tem uma empresa que faz o plástico de cana-de-açúcar. E eles ficaram interessados. Corta, estamos nessa reunião, e ele comenta isso. Aí eu falei, você já conversou com esses caras? Eles homologaram um produto? Não homologaram. Eu falei, você já falou que você está trabalhando nessa empresa agora? Não. Entre em contato com eles. Aí entrou. Bom, eles não tinham homologado o produto, estavam procurando. E a gente começou essa negociação e conseguimos homologar o plástico verde da Braskem como uma matéria-prima para produzir o filamento dessa impressão 3D no espaço. Eu acho que nem todo mundo sabe o que é o plástico verde. Sim, vale. Ele é feito de... O plástico tradicional, ele é feito... O mais tradicional de todos, ele é feito da nafta. Do gás, do petróleo, que tira... É tão difícil falar, né? Porque é o petróleo que tira um gás, que é a nafta. Você craqueia a nafta e faz eteno e propeno. Eteno você faz polietileno e propeno você faz polipropileno. Que são as resinas que a gente produz, além de PVC. Esse é o método mais tradicional. A Braskem desenvolveu uma rota em 2007, começou a produzir em 2010 um plástico feito de cana-de-açúcar. Então, a gente tira o etanol, do etanol a gente faz o polietileno. Então, no crescimento da cana, ele capta mais CO2 do que emite no seu processo de produção. Então, ele é CO2 negativo. Descarboniza a cadeia, mas ele chega a ser biodegradável? Não, ele não é biodegradável. Ele é exatamente como qualquer plástico normal. Tá, então é só na questão da pegada. Exatamente. Ele dura tanto quanto todos os outros plásticos duram, e pode ser, os outros polietilenos, porque ele é um polietileno, e pode ser usado nas aplicações que o polietileno é usado. E você planta, né? É o que o NASA se interessou, né? A NASA se interessou. Então, você pode plantar um dia cana-de-açúcar lá e fazer plástico, né? Pensando num futuro muito distante. E aí fizemos esse projeto, fomos... aí para contar essa história, a gente, junto com a agência que nos atendia na época, a gente fechou um projeto com a Discovery, fizemos um documentário.
Então, nós fomos para o Cabo Canaveral ver o lançamento do foguete, conversamos com astronautas e tal. Depois fomos para o Vale do Silício, no Andrews Research Center, em Palo Alto, para filmar a Singularity, né, a universidade onde desenvolveu e essa startup. Depois, aqui no Brasil, na nossa fábrica do Plástico Verde, no Rio Grande do Sul, porque é aqui que é feito, fechamos esse documento e ficamos esperando as imagens do astronauta. Porque chega lá a impressora, mas eles têm uma agenda, os astronautas vão desmontando aos poucos as cápsulas. Então, demorou 6 meses para eles fazerem a primeira impressão. E a primeira impressão foi feita por uma astronauta mulher, era um tubinho para conectar cabos lá, eram pequenas peças que eles iam imprimir, e quando ela imprimiu o tubinho, ela falou, olha, essa é a primeira manufatura do homem fora da Terra. Histórico. Nunca tinha sido produzido nada fora da Terra, tudo vai pronto, né? E é tudo muito caro, cada quilo lançado para o espaço custa $10 mil. Então a NASA queria começar a produzir pequenas peças lá para não ter que ficar levando, né, detalhes que depois ficam lá no estoque eterno. Genial, um belo case. Você viu, a gente tem que cuidar dos nossos estagiários. Não, hoje, obviamente, ele virou já é um diretor numa spin-off da empresa. Mas todo mundo sabe essa história. Todo mundo sabe. E ele foi protagonista do documentário. Ele que mais aparecia, lógico, a muito ideia legal. foi dele. E aí a gente tinha, paralelo a isso, a gente tinha essa parceria com o São Paulo Fashion Week. E o Alexandre Ercovitch é um estilista muito preocupado com sustentabilidade. E ele falava da questão dos botões, que, por exemplo, para ele faz uma coleção, ele vai precisar de 500 botões. Mas quando ele manda fazer, o cara fala, só faço se fizer 5 mil. Sim, claro. Aí ele produz 5 mil botões e é desperdiçado. Sim. Então, ele fala, se pudesse produzir através de impressão 3D individualmente, ele não teria desperdício. Então, a gente fez essa parceria, a gente produziu os botões em plástico verde, com desenho que ele mandou e tal, a gente produziu lá com os caras da NASA. E aí, ele não é da NASA, né? Da empresa que fornece para a NASA, chama Made in Space. E aí, nós trouxemos o diretor técnico deles para fazer a palestra e para conhecer o Brasil também. E o Matthew foi o mediador desse painel. Foi meu momento fashion na vida. E o nome é genial, né? Made in Space. Made in Não, Space, o nome da nome. empresa é muito legal. E são todos jovens. Foi um projeto incrível, Ana, legal. conta um pouco em relação a desafios. Como você comentou, o plástico é essencial para tudo que a gente usa na sociedade moderna, contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, é criticado pela questão do descarte. Quando você trabalha a questão de comunicação para o grande público, indo na linha de educação, quais são os pontos que você se esforça para que a mensagem passe? O que falta para essa mensagem ser absorvida? O que falta para gerar mais impacto? Quais são as tuas preocupações? Quando a gente, vamos dizer, assumiu essa posição, a gente falava muito antes de um marketing mais institucional, do plástico do futuro. O futuro traz inovação e a inovação traz a química e o plástico. A gente não trazia o resíduo plástico presente na nossa comunicação. E em 2018 para cá, 19, a gente começou a falar mais dessa questão de educação ambiental mesmo. E a gente fez um estudo de como falar isso para as pessoas que não fosse chato. Porque é muito chato chegar para você, consome direito, descarta correto, parece que eu estou querendo passar um problema para você. E não é, eu estou te convidando a participar dessa economia circular. Então a gente viu que em momentos de lazer as pessoas estão mais abertas a receber ou participar de experiências. A gente queria que as pessoas participassem de experiências que mudassem seus hábitos. E aí momentos de lazer que estão consumindo plástico. E a gente chegou em parques, praias e eventos musicais. Legal. São lugares onde as pessoas estão consumindo plástico e têm tempo e têm disponibilidade de participar de experiências. E aí a gente fechou uma parceria com o Parque do Ibirapuera, foi logo que a Urbia estava assumindo a concessão, né, do parque, e eles têm como objetivo ser um dos parques mais sustentáveis da América Latina. Então a gente instalou todas as lixeiras do parque e uma central de triagem, que fica lá dentro, estão lá. Fica dentro do parque, então todo resíduo, e quando a gente fala todo do parque, é coco, é galho, resto de comida, resíduos orgânicos e resíduos secos. A gente leva para toda essa central de triagem ali, faz a primeira separação e são destinadas para os locais certos. Porque o parque tinha como objetivo ser aterro zero. E com essa nossa parceria, a gente antecipou em 1 ano e meio essa meta deles. E, além disso, a educação das pessoas que estão ali no parque de descartar corretamente e saber que tem esse trabalho. Em eventos musicais, a gente participou do Lollapalooza, do Detal e do Rock in Rio. O que a gente fazia? A gente tinha ponto de coleta e o stand grande da Braskem. A cada item plástico que você descartava corretamente no stand, você ganhava pontos e trocava por brindes feitos de plásticos, brindes bem legais.
Então, o que a gente quer desenvolver nas pessoas? Quando eu descarto corretamente o plástico, ele volta para mim como um benefício. É essa mudança de hábito que tem. A consciência de que aquele monte de copo no final do show no chão não é bom para ninguém, nem para ele. Ele tá perdendo. O plástico tem valor, né? Ele vale dinheiro. Todo resíduo vale dinheiro. Então, se eu descarto corretamente, ele vai voltar para mim como benefício. E desde o The Town e o último Rock in Rio, o copo já era retornável. O que nos dava a oportunidade de falar de consumo consciente. Então, aí a mecânica era diferente. Quando a pessoa comprava o primeiro copo dele, podia ir no nosso stand, tirar o tirante, que é aquela cordinha para pendurar, que é muito mais confortável. E nesse momento a gente atrelava o número do copo ao número do CPF da pessoa. E a cada 1 hora, ela podia ir no nosso stand, comprovar que ela continuava com o mesmo copo, ela girava uma roleta e ganhava um brinde. Então, quanto mais tempo eu fico com o copo, mais brinde eu ganho. Sabe uma coisa Então, curiosa, sempre... Ana? Que você ganha. tem um... ganha, exatamente. É uma empresa B2B, mas você tem um dos esforços B2C maiores do mundo, Exatamente. que é você trabalhar a consciência da reciclagem, da economia circular, de uma forma que seja plástico seu ou não. Exatamente. Esse é o grande desafio, assim, esse é a grande magia de trabalhar na Braskem, né? A amplitude que o plástico dá, porque ele está em todos os segmentos. Ele está na agricultura, ele está na construção civil, muito fortemente, ele está na automobilística, ele está na saúde, ele está nas embalagens. Então, isso nos dá uma gama de atuação para quem é de marketing, quem gosta, né, de comunicar e de falar e de trazer projetos. É sem fim o número de projetos que a gente pode trabalhar, desde a NASA até o Rock in Rio e assim por diante. E com supermercados ou grandes redes, cujo produto possa morrer na gôndola por algum motivo, né? Vocês também estão trabalhando, além daquele que está fazendo o consumo final? A gente já teve projetos, na verdade, não diretamente, né? O Pão de Açúcar tinha um projeto grande de reciclagem deles próprios, né? Perguntei porque sumiu. Exatamente, eles não têm. Não, a gente nunca teve a parceria direta com eles. A gente teve uma época com outra empresa, chamava Molécula, que tinha Molécula, lembra? Sim, lembro. A gente já fez algumas ações, assim, de incentivos, e principalmente perto das regiões onde a gente fabrica, né? Perto das comunidades onde a gente atua. A gente tem projetos ali sociais ligados à educação ambiental e geração de renda através da reciclagem. Então, a gente trabalha bastante as comunidades. A gente trabalha mais as comunidades em torno das fábricas do que grandes redes de varejistas. Exatamente. Não no pós-venda. Nós já tivemos também. E, Ana, de tendências para o futuro, a gente tem uma série de ferramentas, dá para ajudar a comunicar mais, dá para personalizar a comunicação. Na linha de marketing de comunicação, o que você está enxergando que vai ajudar vocês a trabalharem essa mensagem? Para mim, tem 2 tendências muito fortes. Primeiro é dado. Dado. Há 3 anos eu fiz um curso no INSEAD, na França, e era um curso sobre liderança de marketing digital em B2B. E assim, eu saí de lá, eu falei, o resumo é dado. Né? Hoje, tanto que eu tenho uma pessoa de BI dentro do time, na Braskem. Uma empresa que nem consome tanta mídia assim, né, que não tem. Mas é super importante você ter uma pessoa olhando para dados, tanto para gestão de reputação, porque o que mede se a gente está tendo sucesso ou não no nosso posicionamento é a gestão de reputação, não é gôndola. Eu não vou vender mais. Eu não vendo 1 grama a mais de polipropileno, polietileno por causa da comunicação. Mas a percepção de como a marca está sendo absorvida e a melhor compra de mídia, melhor aplicação do conteúdo. Fazer um first party data bem feito, trazer todos esses dados dessas pessoas que tiveram contato com a marca, como é que a gente direciona a comunicação para ela. Então, hoje o tempo todo dado. Então, primeira coisa, o plano de mídia que a gente fazia 5 anos atrás não existe, né? É totalmente obsoleto. E o segundo é uma tendência muito forte, e eu vivi isso muito na Braskem, que antigamente, principalmente as empresas B2B, faziam marketing muito inspiracional. Né? Aquela coisa bonita, aquelas propagandas lindas, você não sabia o que a empresa fazia no final. Você assistia aquela propaganda linda, tinha muita campanha institucional, a Braskem tinha campanha institucional, a Vale, tinha várias empresas que tinham umas campanhas lindas, aí acabava e você falava, o que faz? Não sei. Então, gostei, mas não sei. Gerava um goodwill para a marca, mas sem a tangibilização do negócio. E ao longo do tempo isso foi mudando fortemente. Lá na Braskem a gente mudou muito em relação a até falar de economia circular, falar da educação ambiental foi por uma necessidade de negócio. A gente começou a produzir em 2018, 18, acho, o plástico feito de plástico reciclado, de resíduo plástico. A gente vende hoje a resina feita de plástico reciclado também. Vocês mesmos? A gente faz.
A gente produz, a gente Vocês colhe produzem a matéria-prima e também o reciclado. Vira material. A gente recolhe resíduo plástico, transforma e faz o pellet, as bolinhas de plástico reciclado e vende para reciclagem. Mas fica de pé Exatamente. economicamente, E não é dá muito mais escala caro? isso? Ele é essa- mais, então, ele é mais caro e um dos obstáculos para a produção é acesso ao lixo de qualidade. Porque a estrutura de coleta seletiva no Brasil é extremamente precária. Sim. Né? Só 18% dos municípios brasileiros têm coleta seletiva. E, por exemplo, dentro desses 18%, São Paulo está dentro. Não é São Paulo inteiro que tem. Tem vários lugares de São Paulo que você vê que não tem. Então, tem ainda um déficit muito grande. Então, esse trabalho que a minha área assumiu de educação ambiental e consumo consciente também ajuda ao negócio a ter acesso a lixo de qualidade melhor, a um menor custo, para poder produzir mais plástico reciclado. Então, você sai de uma comunicação institucional que era puramente emocional para uma comunicação que gera, de verdade, valor para o negócio. Sim, Você está ajudando aquela unidade de negócio a produzir mais a menor custo através de uma educação ambiental. Você tem na tua atividade alguma ação de advocacy, por exemplo, para fazer com que para o plástico de reciclador que o imposto seja menor, ou para o plástico de cana? A gente tem um trabalho de advocacy fortíssimo, a área de RI, né, presente muito forte em Brasília, para tentar trabalhar essa questão do advocacy, tanto do plástico verde, de cana-de-açúcar, quanto do plástico reciclado. É muito forte nessa questão da coleta seletiva, para melhorar esse sistema de coleta seletiva e de destinação correta de resíduo, porque assim, o plástico está no lugar inadequado, ele está no rio, é ruim para todo mundo, ninguém quer estar lá. Eu sempre digo que o plástico ele não tem uma alma suicida, essa garrafinha ela não tem vontade de sair correndo e se jogar no rio. Né? Alguém deixou ela Quer chegar se afogar lá. ela não quer ir para lá, alguém deixou. Ou foi dolo ou culpa. Exatamente, então assim, a culpa não é do plástico, a culpa é nossa que deixa o resíduo chegar no lugar onde ele não deveria estar. Ana, eu sei que o nosso tempo tá chegando aí para o fim, né? Mas alguns países da Europa, você pode recolher a garrafa com outros itens também, né? Mas a gente tá, para exemplificar mais rápido, né? A garrafinha. E aí eu levo ao supermercado e ali tem um ponto de coleta e eu ganho... Cashback. Isso, o cashback. A gente tentou fazer aqui no Brasil, a gente tem algumas máquinas de cashback. No próprio Parque do Ibirapuera, junto com as nossas lixeiras, a gente colocou lá 2 máquinas de cashback. Eu vou procurá-la. Eu não sei, não estão mais. Elas ficaram por um tempo. Porque não tinha uso. A gente colocou no metrô. A gente fez algumas parcerias. Eu usei no metrô, na Praça da Sé. Isso, e não tem mais. Não tem mais. É. A gente fez alguma... Ainda não existe a consciência do uso. Infelizmente. Eu tive em Estocolmo uma vez e eu vi. Suécia é um dos países mais desenvolvidos em reciclagem. A reciclagem deles chega a 95%, 98%. Copenhague. E os supermercados, as pessoas chegam com a sacola cheia de resíduos, aí elas põem na maquininha, tiram um ticket, entram no supermercado, faz a compra e já bate da compra dela. Então, mesmo nos países mais desenvolvidos, o estímulo precisa existir. Então, porque, assim, dá mais trabalho. Dá mais trabalho você descartar correto, espaço. você levar seu resíduo, você ocupa espaço, as casas estão cada vez menores. Então, o ser humano ele é motivado por um incentivo. Então, você trazer os cashbacks, aí, a partir do momento que isso entra no seu hábito, você fala, não, eu vou juntar e vou levar, e o que já aconteceu, isso dá um passo. Eu acho que as máquinas de cashback chegaram no Brasil antes da educação. Então, ela tem que ser junta, né? Você tem que desenvolver o hábito e ter a maneira de realizar. Ana, quando você usa um exemplo como esse da Europa, ou dos países do norte da Europa, como é que você faz para aderir no Brasil se é uma realidade completamente diferente? A gente tem algum case aqui no Brasil que vale a pena marketizar? Então, a gente tem, é interessante nisso, esses lugares que a gente tentou fazer mais mainstream, vamos dizer, maiores, não funcionaram tão bem. Quando a gente vai para projetos próximos das comunidades em torno das fábricas, costumam funcionar melhor. Curioso. Porque daí a comunidade se engaja, isso gera renda. Então, a gente tem alguns projetos... Eu tinha imaginado quando eu perguntei. Exatamente. Né? A gente tem um projeto chamado Plastroc, que fica perto de comunidades que teve um retorno positivo. A gente teve um no México muito forte. O México também tem uma comunidade carente que foi engajado e gerou uma quantidade de resíduos muito significativas e ajudou a mudar a realidade social daquelas pessoas. Então, existem projetos que fazem, mas são pontuais. Você não tem um único que resolve. Então, depende de região para região. Porque no alumínio, a gente vê isso muito facilmente. Porque o valor do alumínio é maior. Existem 2 diferenças. Primeiro, alumínio é tudo alumínio.
Tá. Então, você não tem esse problema da cor. Primeiro, você compacta o alumínio, Tá. então em pouco espaço você tem uma grande quantidade de alumínio. O plástico é assim, essa garrafa ela é PET, a tampinha é polipropileno. Tem que separar. E você poderia ter um outro rótulo. item aqui de polietileno. Então, quando chega na esteira da reciclagem, você tem que tirar o rótulo, você tem que tirar a tampa, você tem que tirar... Se ela é colorida, ela não pode ser misturada com a garrafa transparente. Então, na hora da esteira da reciclagem, o plástico ele é muito mais complexo para você separar os itens plásticos para reciclar do que o alumínio. O alumínio é tudo alumínio. Entendi. Você compacta, põe ali, O ferro é também muito mais fácil você juntar tudo. Então, assim, é impossível fazer do plástico de forma nenhuma, mas você precisa de uma estrutura, você precisa de mais capacidade e ele ocupa mais espaço, porque nem todo mundo compacta a garrafa como deveria. Então, você pega um caminhão de resíduo plástico, quando você recicla, ele dá uma quantidade de plástico muito menor do que um caminhão de alumínio, de latinha de alumínio compactada. O desafio é outro. É outro. Para cada sucedâneo, o desafio é diferente. Para o papel é outro, para o plástico, para o vidro, assim por diante. Eu queria saber, pelo menos da minha parte, a última pergunta, né? Que perfil de profissional, né, que possa sair daqui, que está saindo, né, da SPM, quer seja a graduação ou da pós, mas que você está buscando lá na sua comunicação corporativa? Eu fui parar na Petroquímica por causa de um professor da SPM, do Alfredo Passos. Opa! Eu trabalhava no Banco Eu Real. estou tentando incentivá-los também. Exatamente. Eu estava no Banco Real e eu vim aqui, eu acho, por causa do meu diploma, alguma coisa, encontrei com ele e falei que eu estava já querendo mudar e tal. Ele falou, olha, lá no quadro, tinha quadro de aviso na época, eu tenho um quadro lá e tal. E foi no quadro aqui da SPM, tinha lá, analista de marketing numa petroquímica. E eu me candidatei e fui. Então, foi aqui que nasceu. Muita gente me pergunta, quase toda entrevista que eu dou me pergunta, mas por que você de marketing foi para um B2B? E eu sou apaixonada pelo B2B, mas exatamente pelo que eu falei, porque você tem todos os segmentos. Em qual produto você poderia estar, como a gente citou aqui, da NASA, ao Rock in Rio, ao São Paulo Fashion Week, ao A Casa Cor, que a gente já foi, ao supermercado, porque o plástico está presente em tudo. E aí todos os segmentos me interessam. Então, meu time ele tem que saber e entender de todos. Do agro, a gente tem um monte de aplicação na agricultura, em construção civil. Então, a amplitude de produtos... Não restringe. Não restringe. É muito sobre mais essa legal. ótica é verdade. E hoje as empresas B2B são tão desafiadas quanto as empresas de consumo a se posicionarem. As pessoas não aceitam mais uma empresa só produzir, pagar imposto e gerar emprego. Você viu essa virada de chave quando, Ana? Você que já está há um tempo no... Olha, vocês foram cobrados, eu diria, agora a gente vai ter que parar. Sobre o plástico, mais fortemente, de 10 anos para cá, tá? Mas sobre essa virada de ser menos institucional e mais negócios, mais ou menos esse tempo também, eu diria 8 anos. É super recente. É mais recente. Porque as pessoas não aceitam mais uma campanha que não diga o que você veio. O que você veio de fato, o que você faz, o que você gera, o que você realmente impacta. E pra gente é muito mais legal, né, falar sobre isso. E para os meninos no dia a dia, para a turma no dia a dia, o que você diz para aquela ansiedade ambiental, ansiedade tecnológica, hiperconectividade? Como é que o que você tivesse hoje aqui na graduação, o que você aconselharia a Ana? Entender muito de tecnologia e de dados. Assim, a tecnologia, eu sou muito favorável à tecnologia, eu sou uma apaixonada. Eu não acho que é ameaça nenhuma. Eu acho que todas as evoluções tecnológicas que existiram foram para melhor. E sempre vai ter o ser humano ali fazendo a diferença. Há 2 semanas eu estava no Rio Innovation Week, participei de um painel lá, e eu tive a oportunidade de ver uma palestra do Daniel Goleman, que fala de educação, né, de inteligência emocional. E ele trouxe uma frase que para mim é exatamente o que eu acredito. Ele falou, entre uma conversa entre 2 humanos, o não dito, o silêncio, fala mais do que o dito. A inteligência artificial nunca vai captar o não dito. Verdade. Então, assim, por mais que você busque toda a informação do mundo através da inteligência artificial, existe uma camada de percepção entre os humanos e de entendimento do que a inteligência artificial não vai pegar. Então, o humano é que vai buscar essa informação, vai facilitar a sua vida, mas não dominá-la. Você tem que usar a seu favor e não ser dominado por eles. Então, o conselho que eu digo para os jovens hoje, já pensou que delícia voltar 30 anos e tá aqui, isso é ótimo. Eu ia me aprofundar muito nesse conhecimento dessa tecnologia para usar ela ao máximo e poder colocar essa camada humana de intuição, de saber lidar com aquilo da melhor maneira, conectando as pessoas. O que eu sempre disse para minha equipe,
Comunicador tem que gostar de gente. Sim, é verdade. Você tem que gostar de pessoas, porque você tem que entender como comunica com elas. Quem não gosta de gente não sabe se comunicar. Então, se você não entender a maneira que você vai levar essa mensagem para a pessoa, você nunca vai conseguir conectar. Você só vai entender se você parar e ouvi-la de verdade. Você é um belo exemplo dela. Parabéns.